Vamos falar agora de direito eleitoral. O senhor é político, líder político da cidade de Arraial. O senhor tem conhecimento na área do direito, tanto é que é especialista em direito eleitoral. Nos fala inicialmente sobre o que é direito eleitoral, doutor Aldemes. Opa, uma área boa. Então, direito eleitoral é um ramo do direito público, né, que é ensinado nas universidades, nas faculdades e que trata de todo o processo eleitoral. O processo eleitoral, diferentemente do que se pensa, ele não acontece somente de 2 em 2 anos. Então, a gente tem a fase pré-eleição, a gente tem a fase de campanha, fase de convenções, o dia da eleição propriamente dito, e temos também a fase pós-eleitoral, com o momento da diplomação dos eleitos, e neste momento encerra-se aquele procedimento do processo eleitoral em si. O direito eleitoral é um ramo, como eu disse, que nos julgamentos a gente tem magistrados emprestados de outros ramos da Justiça Comum, emprestado da Justiça Federal, emprestado da Ordem dos Advogados do Brasil, que compõe o conjunto, seja na primeira instância, seja na segunda instância, ou na última instância, de profissionais magistrados que vão julgar os casos levados até a Justiça Eleitoral. Bom, com isso quer dizer que falta, então, profissionais na área. Na verdade, não existe uma vara exclusiva para os magistrados eleitorais. Ela é composta de juízes advindos de outros campos, campos dos magistrados. Certo. E veja, fonte do direito eleitoral. Então, onde é que está o regramento do direito eleitoral? Primeiro, na Constituição. Então, nós temos artigos constitucionais que tratam de elegibilidade, que tratam de alistamento, que tratam de eleição. Nós temos a Lei Geral das Eleições, nós temos um Código Eleitoral, nós temos uma lei orgânica dos partidos políticos, e fora disso, nós temos a Lei Complementar 64 de 90, que trata do processo eleitoral, do procedimento, do ajuizamento de ações e de outros desenrolares. E temos também as resoluções que o Tribunal Superior Eleitoral, porque o direito ele é muito dinâmico, sobretudo o direito eleitoral. Então, as coisas mudam. Então, ano após ano, a cada 2 anos também, bienalmente, o Tribunal Superior Eleitoral ele edita resoluções que tratam das eleições daquele ano. Por exemplo, este ano, já passamos de 10 resoluções emitidas pelo Tribunal Superior. 10 novas resoluções que tratam de todo o regramento. Tivemos também mini-reformas eleitorais. Mini-reforma eleitoral lá em 2013 e que vogam até hoje. Mini-reforma eleitoral em 2015 e mini-reforma eleitoral em 2017, que mudaram algumas situações que antes, por exemplo, eram permitidas e que hoje, por exemplo, não são mais permitidas. E vamos esperar que a cada vez, a cada ano, a cada eleição, a gente vai ter o chamado aperfeiçoamento desse regramento. Então vai ter sempre novas situações sendo colocadas em prática pelas autoridades, né, pelos magistrados que fazem essas leis. Pronto. Originalmente, a legislação ela deverá ser feita pelo Poder Legislativo, mas excepcionalmente também o Poder Executivo e o Poder Judiciário, aqui no caso do Tribunal Superior Eleitoral, edita essas normas, edita esses regramentos para que a gente possa ter economia processual, celeridade processual e para que a gente possa ter pouca interferência do poder financeiro sobre as eleições. Então, a cada ano, a cada eleição, a cada momento que se passa, a gente vai ter um enxugamento do período de campanha eleitoral, como eu disse, a vedação da distribuição de brindes, com redução do período de campanha, com a pouca interferência do poder financeiro, do poder da gestão, das gestões sobre as eleições e sobre a escolha democrática que deve ser o ato do dia da eleição. Doutor Aldemes, nós estamos vivendo um momento de adesivação dos nomes dos candidatos e evidentemente que nessas adesivações existem
os populares, os seguidores de determinados líderes políticos, quais são os critérios, conforme a legislação, que são colocados para esses momentos de adesivação dos veículos, carros e motos, de bicicleta, enfim, quais são os critérios novos que podem e não podem num período de campanha como esse? Então são diversos critérios. Eu vou começar aqui por exemplo. Pois não. O para-brisa traseiro do veículo, por exemplo, ele não pode ser vedado, porque o motorista ele precisa enxergar pelo retrovisor outros veículos ou o trânsito em si. Então, um grande exemplo, o adesivo ele precisa ser microperfurado para que permita com que o condutor tenha visibilidade de trás do veículo, né? O veículo ele não pode ser totalmente envelopado. Existe o tamanho regrado pelas resoluções do Tribunal Superior Eleitoral que garanta que esse veículo não seja envelopado 100% e que possa ter a adesivação dentro do permitido. São diversas... pintar o muro, hoje já não se pode mais. Outdoor, porque o outdoor, por exemplo, que é uma aquisição cara, vai ser possível apenas para quem tem um valor financeiro maior. Mais elevado, isso tira, né, do pleito o equilíbrio das eleições. Aqueles candidatos com menos valor financeiro, com menos poder aquisitivo, não vai ter acesso a contratar outdoor ou mandar fazer outdoor. Então, com isso, a Justiça Eleitoral garante o equilíbrio do pleito na parte financeira. O que é que a Justiça cobra, doutor Demas, em relação aos cartazes que são colocados nos carros, aos adesivos, na verdade, aos cartazes que são colocados, às vezes, na parede de uma casa, porque o muro não pode, né? Às vezes se torna um local, aliás, não se pode em um local público, mas o que é que a Justiça Eleitoral briga no cartaz, no adesivo, no boné, nesses produtos que são utilizados de forma regular no período de campanha? São diversas informações. Diversas. Por exemplo? Primeiro, tem que ser algo, a comunicação ela precisa ser na letra brasileira, tem que ser em português, não pode, em hipótese nenhuma, em outra língua. Deverá conter a quantidade de tiragem de cartazes, deverá conter o CNPJ do partido, deverá citar obrigatoriamente o nome do partido, porque a candidatura... Ou a coligação. Ou a coligação. A candidatura ela não pertence ao candidato. O mandato ele pertence ao partido. Então a gente tem um sistema eleitoral, sistema proporcional de lista aberta, que é chamado aqui no Brasil, em que o mandato ele é feito, ele é do partido ou, como você disse, da coligação. Agora, doutor, aglomerações de pessoas, como é que funciona também nesse período? Só antes de eu responder, eu já tive em alguns pontos nesse período de campanha, e todos os pontos estão sendo realizados dentro de alguns locais, né? Como, por exemplo, a adesivação é no meio da rua, mas o lançamento dos comitês tem sido internamente. Como é que funciona essa questão do público e da área interna de determinadas ações políticas de campanha? Olha, os atos partidários que acontecem nesse período, eles deverão realmente ter a sua limitação. Vou dar um grande exemplo, a convenção. A convenção, ela não é um ato de rua, ela é um ato que ela é destinada aos filiados. Então, os próprios estatutos dos partidos, eles deverão se direcionar um regramento em que o convencionado é quem deve estar lá, escolhendo os candidatos, definindo. E assim como as convenções, alguns atos partidários, eles deverão ser realmente... Porque, veja só, não teria sentido a gente ter ato partidário que possa atrapalhar o trânsito. Então, toda essa reforma eleitoral, essas mini-reformas eleitorais, elas tratam de uma maneira que facilite a vida normal do cidadão, sem perturbação nas escolas, nos hospitais, nos prédios públicos. Então, é lógico que a rua é de todos e poderá acontecer os atos de campanha no público, mas em acontecendo nesses locais privados é até melhor, porque direciona para aqueles convencionais, para aquelas pessoas que são militantes, para aquelas pessoas que são adeptas ideologicamente àquele agrupamento político.
Hoje, doutor, não existe mais aquela questão do candidato pintar 300 camisetas, 3.000 camisetas e sair distribuindo de casa em casa ou em determinados nos seus eventos. Não existe mais isso, né? Isso conota uma tipificação criminal eleitoral chamada captação ilícita de sufrágio. O que é a captação ilícita de sufrágio? Em outras palavras, a compra de voto. Então você não pode, o candidato ele não pode trocar o voto por benefício pessoal, por brinde. E que brindes são esses que antes eram permitidos? Chaveiros, bonés, camisetas, enfim, qualquer objeto, qualquer brinde que possa conotar com a troca do benefício pelo voto. Então, isso é eminentemente proibido por todos os normativos eleitorais, seja o Código Eleitoral, seja as resoluções, enfim, existe uma doutrina muito grande, muito forte, que confirma isso, da proibição da troca do bem pessoal, e sobretudo os brindes pelo voto. Doutor, no caso de Floriano, a gente observa que o pessoal da Sutran, Superintendência de Trânsito do município, tem tido muito trabalho nesse momento de encontros políticos, no momento da ordenação dos veículos, até porque eles não podem trabalhar para partidos algum, né? Eles têm que trabalhar para o município. Mas a gente observa que eles têm tido trabalho porque às vezes um carro fica mal estacionado, ou na frente de garagem, ou a poucos metros de uma curva, né? de uma rua de acesso a outra, de algum modo contrariando a legislação do trânsito. A pergunta é a seguinte, doutor Aldemes: numa situação de uma irregularidade do veículo, no evento político, o grupo político se prejudica ou simplesmente o motorista daquele veículo? Olha, eu acho que assim, são agentes públicos guerreiros, sabe? E também as próprias superintendências dos trânsitos do Brasil, dos municípios em geral, elas têm um poder também pedagógico, né? Por isso que é importante que os agrupamentos políticos eles comuniquem aos órgãos a ocorrência desses atos para que possam evitar. Lá na parte realmente do trânsito, naturalmente tem a parte pedagógica, orientativa, mas tem as penalidades do dia a dia que costumeiramente, caso viesse a acontecer, tanto o motorista quanto o responsável pelo evento sejam responsabilizados na forma da lei. Então, o que a gente orienta? A gente orienta que sejam comunicados com antecedência todos os eventos, inclusive para evitar conflito, porque vai que dois grupamentos possam querer utilizar a mesma via e aquilo possa estar prejudicando o cidadão que precisa da rua para passar. Então, a orientação é que haja o respeito, que sempre, normalmente, mesmo em períodos fora do período de campanha eleitoral, já existe a regra, que essa regra seja cumprida normalmente. Agora, em havendo a comunicação, e aí o órgão pode organizar de maneira que haja o evento político e que além de haver o evento político, o trânsito flua normalmente. Doutor, ainda existem meios para aquela pessoa que não regularizou o seu título? É claro que o período passou, né? Mas existe ainda meio de uma pessoa votar depois de ter passado o período da regularização, da atualização do título? Só para a próxima eleição. Para essa tá fora. Para essas, realmente, porque existe um calendário eleitoral. Esse calendário eleitoral, ele é ditado por uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral e ele é fielmente, rigorosamente cumprido. Com o passar dos anos, nas últimas décadas, a gente percebeu um certo enxugamento. Antes, o que era um ano de carência, a gente hoje já vê 6 meses, tanto para filiações quanto para transferências de domicílios, alistamentos, por exemplo, enfim. Então, a cada tempo que passa, estamos percebendo uma redução tanto do período de campanha quanto dos tempos mínimos para alistamento, para transferências, para outros atos dentro do calendário eleitoral. Mas no caso da sua pergunta em si, só é possível para a próxima eleição. Só é possível para a próxima eleição. Doutor, o período dos carros de som, eles agora praticamente não existem mais, né? Eram durante 2 períodos, de manhã e tarde, no finalzinho da tarde, no começo da noite. Hoje, existe norma de que se colocar um carro na rua, o partido vai ser punido, o motorista pode ser punido, o carro pode ser multado. Isso.
Então, através de representações eleitorais junto aos órgãos competentes, à Justiça Eleitoral, né? O carro de som é uma figura que sempre existiu durante muito tempo, mas que hoje é proibido se ele estiver andando como o solitário, né, sozinho. E é permitido, sim, nos atos coletivos, como carreatas, como caminhadas, passeatas, motociatas. Nesse caso, sim, é possível os carros de som eles estarem presentes e respeitando, claro, os horários. Agora, aquele carro de som que andava sozinho, rua a rua, ele não é possível mais desde a reforma eleitoral, se não me engano, de 2017. Se o evento está havendo dentro de um clube, doutor, todo o pessoal está reunido dentro do clube, os discursos estão dentro do clube, e de repente o candidato ou o grupo partidário coloca um carro de som na rua para explicitar o que está sendo colocado dentro do clube, ou seja, para que as pessoas que estejam fora ouçam os pronunciamentos. Isso é normal? Nesse caso, ele é um ato coletivo, né? Ele é uma extensão do evento que já acontece. Quando eu me refiro ao carro de som solitário, é aquele que andava 8 da manhã, 9 da manhã, circulando o bairro sozinho, e essa figura foi possível de ser tirada. Hoje são garantidos os carros de som como extensão dos eventos coletivos. E aí, por isso que precisa de ter população ali presente naquele evento em si, como nesse caso, não coube ali dentro, é uma extensão do mesmo evento. Ao nosso ver, é permitido. É permitido. O senhor acha, doutor, que os grupos necessitam de mais atenção em relação a antes do período de campanha, ou seja, no período de pré-campanha, trabalhar com suas bases, com seus líderes, a questão do direito eleitoral com um profissional tipo o doutor Aldemos, que tem conhecimento nessa área? Você acha que precisa isso? Absolutamente. Eu acho que é importante, inclusive, que nós, agentes, possamos estar levando todos os dias a informação através de cartilha, com linguagem simples, para que a população ela também seja treinada com esse regramento e as diversas instâncias aí dos poderes possam estar levando através dos meios de comunicação, as televisões, os rádios, as rádios, enfim, toda essa informação para que esse período de pré-campanha, que é um período um pouco mais sombrio, onde, por exemplo, não se pode fazer o pedido expresso do voto. Você está dizendo agora? É uma novidade. Pode. Agora pode. Sim, no período do dia 16 para cá, mas no período, antes do dia 16, o candidato ou pré-candidato não podia pedir o voto. Né? Então, pedido expresso, a não ser direto, né, para o eleitor, não em meios de comunicação. E nem direto ao eleitor. O pedido expresso do voto antes do dia 16, ele não pode. É crime. É crime eleitoral. Então, era possível se falar de pedido de apoio ou não pedir o voto. O pedido expresso do voto ele só é permitido realmente nesse período de 45 dias. Campanha. Os meios de comunicação, doutor, aí a gente entra como meio de comunicação. Os meios de comunicação, eles pecam muito nesse período de pré e agora de campanha? Eu diria que não. Os meios de comunicação são dos que mais nos ajudam, que facilitam com que essa mensagem seja levada. O que precisa a gente ter uma atenção bem grande é quem realmente está na disputa. As coligações, os partidos, os pré-candidatos e também os eleitores, porque os eleitores eles também possuem responsabilidade. Então, o eleitor ele também pode cometer crime. Então, é importante que todos estejam cumprindo a legislação, tanto as coligações, as federações, os partidos, como também os eleitores e, claro, aliado à sociedade, os meios de comunicação, a todos aqueles que se envolvem, ou seja, praticamente todo mundo que se envolve no processo neste período eleitoral. Meio de comunicação tipo Piauí Notícias, conforme a legislação, ele pode noticiar os encontros, as reuniões, entrevistar determinados candidatos, desde que não entreviste o mesmo candidato, dando prioridade, dando promoção a esse candidato. Dentro da legislação isso pode. Agora, a pergunta é a seguinte, doutor. Já uma pessoa comum que não tem um meio de comunicação, mas que está lá todo dia, por exemplo, no Instagram, que é um canal de comunicação muito acessado, todo dia ele está publicando lá do seu candidato, promoção do seu candidato, elogiando do seu candidato.
Isso não está contrariando a legislação? Não, porque é uma manifestação individual, pessoal, silenciosa. O que é proibido? Essa emissão em massa da informação e partindo do candidato, essa emissão da informação, como eu disse, em massa, o termo que contém nas resoluções é essa emissão em massa. Agora, a manifestação individual, pessoal, ela é realmente permitida. O que diferencia? Garante a liberdade de expressão. De expressão que a redemocratização nos permitiu. Então, o que muda, doutor Demis, só para finalizar aqui, de uma pessoa para um portal tipo Piauí Notícias? Porque é um CNPJ, é uma instituição que deverá também garantir o equilíbrio. Então, no debate, garantir que a quantidade de minutos seja de igual para igual, que os espaços sejam garantidos. Então, os poderes, as instituições, os órgãos, seja públicos ou privados, têm que garantir essa imparcialidade. O eleitor, ele pode manifestar de forma individual a sua preferência. Doutor Demis. Sem ofender o outro. Sem ofender o opositor, digamos assim, né? Um opositor a esse nome, a essa pessoa. Agora são 12 horas mais 40 minutos, doutor. Tem muitas perguntas a serem feitas, mas nós estamos com 40 minutos de bate-papo. Passa rápido. Eu quero que o senhor coloque aí algo mais que eu não tenha perguntado, que certamente tem muita coisa que o senhor possa explicitar. E aí nós vamos, se assim o senhor tiver um tempo, projetar para os próximos 15 dias mais um bate-papo sobre isso, porque com certeza as pessoas irão cobrar. As orientações é que a gente busque cumprir o calendário, porque, como você pode perceber na nossa fala, existe o tempo de tudo. Existe o tempo do pré-eleitoral, de convenções, o tempo de registro de candidatura, o tempo de campanha, 48 horas antes do dia da eleição, esse tempo já se encerra, o dia da eleição, a fase pós-eleitoral. Então, é a gente buscar respeitar tudo de acordo com o que tem no regramento, seguindo as fases. Cumprir a legislação. Evita problemas. Evita multas. Só para concluir as multas, qual é a multa mínima para uma infração, doutor, nesse período? O Poder Judiciário ele vai avaliar o caso em particular, em individual, e tem multas de todo o valor. O magistrado é quem vai determinar. Por exemplo, até no título eleitoral, se você descumpriu, não votou, então tem multa de R$3 até multas. Fala-se muito. 50 mil. Então o Poder Judiciário é quem vai majorar isso. Doutor, muito obrigado pela sua presença, bom vê-lo, seja sempre bem-vindo aqui ao nosso jornal Piauí Notícias. Grande honra falar com você, com o Zé Gustavo, com a equipe que faz esse importante canal de comunicação que é de grande valia aqui para todos nós que moramos nessa região do Piauí, e falar em especial com o cidadão que todos os dias acompanha aqui este grande jornal. Obrigado, doutor. Permaneceu só para encerrar. Muito obrigado, viu?